O estado de São Paulo tem mais de 236 mil presos, né, de acordo com os dados do Infopen, o Sistema de Informações Estatísticas do Departamento Penitenciário Nacional. Pois é, um projeto do Mackenzie, criado em 2018, atende hoje a 15 detentas, oferecendo formação superior e, com isso, claro, novas possibilidades de vida. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo ao vivo aqui nos estúdios do Notícias do Bem a professora Ana Lúcia Vasconcelos, que também é coordenadora do projeto. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. Obrigado pela sua disposição, pela sua disponibilidade de participar com a gente aqui nos nossos estúdios para falar sobre esse projeto que é tão importante. Eu queria começar perguntando para a senhora a respeito da história desse projeto, né? Ele começou em 2018. Como é que surgiu a ideia de desenvolver esse projeto no Mackenzie? Bom dia a todos. Muito obrigada por essa oportunidade aqui da gente falar do projeto. Esse projeto faz parte da missão mesmo do Mackenzie, né? Que é Educar para a Cidadania. Tem uma visão, né? Que é uma visão, a gente tem confessional. Então, por isso, nós temos a nossa base, né? Centrada na nossa missão. Na nossa missão e visão. Então, esse projeto ele inicia em 2018, né, com o levantamento, né, desses dados prisionais. Ele entra na responsabilidade social do Mackenzie e nós trabalhamos nessa perspectiva de trazer novas oportunidades para essas pessoas que estão sem a liberdade, né, e nós fazemos esse projeto junto com o Mackenzie. Muito bom. E assim, fala um pouquinho pra gente, assim, é um projeto que já está em andamento, ele já está há 3 anos. Como tem sido essa experiência, esse período, né, de trabalho, né, com elas? Isso, nós temos uma parceria muito boa com o sistema da FUNAP, com o sistema prisional. Então, eles aceitaram esse projeto porque a política nacional do egresso prisional, ele necessita dessa colaboração da sociedade civil. Então, nós entramos nessa cooperação técnica, isso é muito bom, isso é importante porque as igrejas podem fazer, as universidades podem fazer, e a cada ano nós selecionamos 15 alunas, então nós já estamos na 3ª turma, nós vamos ter agora, dia 30 de setembro, a primeira formatura, e isso é muito importante, porque a base do Mackenzie é ligada ao empreendedorismo. Então, elas têm uma vaga na universidade, mas essa vaga, ela trabalha a questão empreendedora. Então, nós temos o princípio, né, da mordomia cristã, todo o trabalho, ele está focado na mordomia cristã, nos princípios mesmo calvinistas. Então, as nossas alunas recebem apoio de redes dentro da universidade. Então, nós temos várias coordenadoras de áreas. Então, nós temos a coordenadora da psicologia, com equipe de psicólogos. Nós temos a coordenadora da Faculdade de Direito, que também tem uma equipe, né, de advogados, né, de professores que estudam esse assunto. E lá no CCSA nós temos a equipe que trabalha justamente essa questão empreendedora, da gestão do empreendimento. Então, ela, quando recebe a liberdade, nós selecionamos ela dentro da prisão, no semiaberto, e quando ela recebe a liberdade, ela passa um dia, né, todo, mesmo na prisão também, ela passa um dia no Mackenzie, né, e nós ajudamos essas pessoas a retomarem as suas vidas, uma reinclusão social, familiar, social. Então, a gente já tem a metodologia que a gente trabalha educacional, sim, que é educação integral transformadora. Professora, então, na verdade é uma equipe multidisciplinar, portanto, isso, né? E nós temos também a capelania, a gente não pode deixar, porque sim, o Mackenzie, nessa educação integral, a gente acredita, né, nessa nossa confessionalidade, que elas precisam de Deus, né, para poder ter esse start da vida dela, né, de pensar assim, o que foi que eu errei, aonde eu errei, e Deus está ali, o Deus da providência, né, ajudando em todas as situações. Então, a gente tem o pastor Piacente, nós temos a Denise, a capelã lá, que dá todo o apoio espiritual para elas. Bacana. Professora, quais são os cursos que são oferecidos? Como é esse trabalho de formação? A detenta pode escolher o curso? São cursos específicos que são ofertados? Como é que funciona essa questão pedagógica? Tá. Quando a gente foi fazer o projeto, para tirar o risco, né, de interromper essa formação, nós trabalhamos os 6 cursos tecnológicos em EAD. Então, por que EAD?
Porque quando ela recebe a liberdade, né, aqui em São Paulo, ela pode ir para qualquer lugar do Brasil porque de sua residência. Então, nós temos alunas em Belo Horizonte, né? Então, quando ela recebe a liberdade, ela continua os estudos. E o primeiro semestre dela é o semestre que a gente chama de acolhimento. A gente faz todo um levantamento, tem a professora Ana Lopes, que é da pedagogia, ela dá reforço de matemática, de português, ela dá o reforço da questão tecnológica. Então, essas alunas têm o primeiro 6 meses de acolhimento, né? E depois dos 6 meses, elas escolhem dentre os 6 cursos tecnológicos da nossa área de negócios. São cursos rápidos, de 2 anos, então a empregabilidade também é muito boa. E aí, isso faz com que ela retorne, né, socialmente falando, a sua condição de cidadã. E nesse projeto, professora, quando tem o envolvimento, tem participação, como que é a equipe, o envolvimento de todos? E eu gostaria de saber como que é o ânimo delas, né? A receptividade delas e a resposta delas como alunas com essa nova possibilidade, né? A resposta delas é muito interessante. Primeiro, elas ficam desconfiadas, né? Normal. Mas depois ela vê que essa questão da confessionalidade, a gente, como cristã, a gente tem que materializar, né? O amor de Deus, né? Então, elas conseguem perceber isso. Então, nessa percepção, elas também abraçam a oportunidade, agarram nessa oportunidade e faz com que essa oportunidade possa ser alavancagem na vida dela, pessoal e profissional. Então, dentro do Mackenzie, a gente tem em torno de 50 professores de todas as áreas, né, que trabalham com a gente. Então, e tem professor que, quando conhece o projeto, faz em que eu posso ajudar. Então, isso é muito legal. Até a gente já está querendo ajudar aqui. Porque se a gente deixar, assim, todos ajudam, os alunos ajudam, né? Então, é muita gente envolvida e muita gente com compromisso social mesmo. E eu acredito, professora, que essa troca, né, com as detentas também tem momentos de muita emoção e de muito aprendizado também para os professores e para os coordenadores desse projeto, né? Porque vocês chegam a histórias de vida que são muito complicadas e têm a possibilidade de mudá-las através da educação, né, professora? Sim. A gente sempre coloca essa questão, né, da história de vida delas e a gente tem também uma modelagem de indicadores do perfil dessas alunas, e um dos indicadores a gente pergunta sobre a religião. E é muito interessante que a maioria, ela se diz evangélica. Então, a gente fala assim, ó, Deus foi te procurar lá, né? Lá no cárcere para você voltar para ele, né? Então, às vezes, elas falam isso. Então, vocês vão perceber no dia 30, que vai ser televisionado, a carta que elas fizeram para o Mackenzie. Então, é uma gratidão e, ao mesmo tempo, é um relacionamento de responsabilidade, né? Porque um dos princípios do Mackenzie é liberdade com responsabilidade, né? Então, elas sabem dos deveres dela, não só dos direitos. Os direitos todo mundo conhece, mas os deveres, né? Qual é o seu dever como cidadã? E o Mackenzie, nos seus princípios, né, de justiça social, da busca disso aí, é que a gente trabalha nesse sentido, né? Hoje o projeto ele atende em um grupo ainda de umas 15 nós temos mulheres, 15 né? mulheres na primeira turma, 15 na segunda e agora nós acabamos de selecionar também. Então, a seleção é até 15. Por que até 15? Porque tem alguns critérios, né? Então, dentro do cárcere, eles têm um prédio de educação. Então, eles têm lá educação básica, educação do ensino médio e não tinha educação superior. Então, o Mackenzie entra como a primeira universidade brasileira com essa possibilidade de estudo continuado na educação superior. Para estudar no ensino superior, o MEC exige algumas coisas, tipo ter feito ensino médio. Sim, então, minimamente, né? Então, acaba a gente tendo esses primeiros critérios, né? Geralmente elas fazem o Enem, então a gente aproveita o Enem delas. Então, tudo que elas estudam e trabalham é para remissão de pena. Isso ajuda também bastante. Então, tem uma motivação geral aí, né? Então, elas também, dentro do processo, umas acabam também se desligando, ou por uma evasão, ou por uma questão disciplinar mesmo, né? Mas a gente tem resultados e a gente tem visto que a metodologia de educação integral transformadora, ela acompanha essa condição dessas pessoas, né, que querem mudar de vida. Com certeza. Agora, professora, a gente vai ter a primeira formatura agora, é isso? Isso, primeira turma vai estar formando? Todos estão convidados para acessar
a TV Mackenzie, Uhum. né? E vocês vão assistir a formatura das alunas. E a gente vai acompanhar essa formatura de perto também. A PPTV vai lá. Queremos acompanhar essa formatura também para a nossa Serão PPTV, bem-vindos. com toda certeza. E vai ser um momento, com certeza, de muita emoção, né, professora? Sim. Porque são aquelas primeiras alunas que chegaram ainda num projeto piloto e que agora estão adquirindo a sua formação, né? Exatamente. E a partir daí, qual é a expectativa do Mackenzie daqui para frente com essas mulheres e com as próximas turmas que virão? O que a gente tem conversado lá no Mackenzie, o reitor, o conselho tem dado muito apoio. O que a gente tem conversado é divulgar isso para que isso se multiplique no Brasil inteiro. Então, eu convido a todos para entrarem na nossa editora. Nós editamos, a editora deu 2 livros que a gente trabalha, né? Então, tudo que eu estou falando para vocês está escrito aqui para ser multiplicado. E também gratuito, então você pode pegar o livro, é um e-book gratuito. E que a gente mandou para todas as universidades brasileiras, e essas universidades têm nos retornado, né, perguntando como elaborar esse projeto, como manter esse projeto. Então, agora, nesse momento, a gente está sendo um centro de referência, né, para que a gente possa ser um multiplicador dentro dessa metodologia educacional. Que bacana. A partir da experiência do Mackenzie, então, é uma experiência que, a partir da expertise do Mackenzie, né, a gente pode dizer assim, isso pode ir para outras universidades ou até para outras unidades do Mackenzie espalhadas pelo Brasil também, né, professora? Isso. A nossa experiência, ela acontece lá no Instituto Politécnico da Guarda, em Portugal, onde nós visitamos esse projeto. Então, ele já começa também sendo um multiplicador. O diferencial nosso tem algumas coisas, que é o empreendedorismo, né? E o próprio negócio, que a gente faz a incubação durante 5 anos do negócio dela. Muito bom. E assim, conversando com elas já vão se formar. Eu acho que todo mundo, quando está se formando, às vezes faz muitos planos, né? Elas já compartilharam alguns planos, projetos, ideias de como elas querem, como elas planejam, né, essa nova fase da vida delas? As que não abriram os negócios, a gente tem uma rede de empregabilidade com empresas, né, que empregam egressos do sistema prisional. E o que elas querem é continuar os estudos. Elas chegaram para o reitor e disse: e a minha pós-graduação, quando é? Né? Então, isso é muito bom. Muito bom. Né? E elas falam muito assim, que tem um empreendimento de coisas de salão de beleza. Ela fala: professora, eu vou ser uma grande empresária e eu vou oportunizar também aquelas pessoas egressas do sistema prisional que não têm essa condição de trabalho. E eu acho isso muito bom. Que bacana. Professora, hoje são 15 por turma. Existe a possibilidade de aumentar o número de detentas por turma daqui para frente? Aumentar a quantidade por turma, não por Ou aumentar conta o número da relação, de turmas, talvez? Por conta da relação do próprio, da relação do tutor. Então, o Mackenzie, assim, ele tem a vaga, né, tem esse valor da vaga, mas ele investe muito nos professores, nos tutores. E isso não pode ter uma relação maior do que 15. Mas o que eles falam bastante é aumentar a aderência de outras unidades prisionais. Então, a gente estava no Butantã e esse ano a gente já passou também para o São Miguel. Então, isso aí já começa uma replicabilidade em outras unidades prisionais. Entendi. Agora, esse projeto ele está acontecendo com as mulheres, né? Tem a possibilidade também de acontecer com os homens, também com os detentos? A gente sempre deixa claro que esse projeto não é de gênero. Ele chegou às mulheres por quê? Quando a gente foi fazer um levantamento da condição de estudar no ensino superior, que tinha que ter o ensino médio completo, então o próprio sistema colocava que as mulheres teriam maior potencialidade de vagas, porque elas têm o ensino médio completo. Então, a gente até ficou assim, curioso para saber por que as mulheres, né, que têm essa condição. Muitas respostas de pesquisas dizem que os homens entram no crime mais rápido, né? E aí impede a continuidade dos estudos. Então, a gente não teria esse potencial. Então, por isso que a gente foi para o semiaberto, né? E no semiaberto a gente tem as mulheres, mas ele não é de gênero. Entendi. Okay. E, professora, falando inclusive do perfil, né, dessas detentas, a gente vê mulheres que estavam no mercado de trabalho, inclusive algumas em posição de gerência, inclusive em posições até de liderança, e que acabaram, enfim, sendo presas, né, por crimes que cometeram e que agora têm essa oportunidade de retomada, né? Isso.
Então, os psicólogos, eles trabalham bastante nisso, elas têm atendimento pessoal, individual na nossa clínica, e a gente tem psicólogos um psicólogo que trabalha justamente a questão profissional. Então, a gente resgata o que ela tinha antes, né? E a gente tenta reincluí-la nesse processo da mesma forma. Então, isso é muito importante porque ela já tem uma experiência, né? Então, a gente aproveita isso do empreendedorismo dela mesmo, né, da condição dela de trabalho, de conhecimento e de formação anterior, né? Então, a gente tem os psicólogos especializados para isso. Tá certo. Professora, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, né, a respeito de quem quiser conhecer mais esse trabalho, quem quiser participar desse trabalho de alguma forma, se é possível, quem quiser apoiar de alguma forma, enfim, como é que as pessoas podem conhecer mais esse trabalho e participar dele de alguma forma? O Mackenzie está fazendo um documentário, então a gente vai disponibilizar esse documentário na página do Mackenzie, então vão poder ter mais conhecimento sobre ele, mas eu acredito que se vocês pegarem o e-book que eu falei para vocês agora, que é esse aqui, vocês vão começar a ler, começar a entender. E assim, as portas estão abertas para quem quiser nos ajudar, principalmente os empresários aí que queiram abrir as portas de estágio para as nossas alunas, isso é muito importante. Pois é, né? que é um ponto fundamental, quer dizer, elas estão preparadas, né, para o mercado de trabalho. Na sua opinião, ainda existe muito preconceito em relação a essas detentas? É preciso quebrar isso também ainda? Sim, existe muito preconceito, uma desconfiança, né? Então, essa desconfiança, ela só quebra na oportunidade. Sim. Né? Então, a gente precisa dessa oportunidade. Então, o Mackenzie, ele deu estágio, por exemplo, a elas. A gente já tem contratação dentro do Mackenzie. E é uma experiência muito legal do Mackenzie, né? Ele não só fala, mas ele faz mesmo e ele faz acontecer. Então, isso é muito bom. Tá certo. Muito bom. E o endereço, então, né? O pessoal colocar o endereço aí, tem mais uma o vez? endereço do Instagram, que está aqui na página também, na telinha. Você pode acompanhar até na telinha, @projeto reinclusão. Está aqui na telinha embaixo. Para quem quiser acompanhar no Instagram, também tem a página. E quem quiser baixar o livro é no site do Mackenzie. É no site do Mackenzie. Gratuito, tá bom? É o mackenzie.br, não é isso, professora? É, a editora. Isso, tá certo, então. Professora Ana Lúcia Vasconcelos, coordenadora desse projeto de reinclusão social, né, de detentas, promovido pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie. Professora, muito obrigado pela sua participação, Eu que pela sua agradeço. vinda, né, aqui presencialmente até os estúdios do nosso Notícias do Bem. É sempre um prazer receber o pessoal do Mackenzie Eu aqui. que agradeço. IPP TV sempre à disposição e a gente vai estar lá com certeza para acompanhar essa formatura. Muito obrigada.